Quando você vai descrever uma situação, e você pretende descrever realmente, então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você não pode descrever nenhuma situação real desde o ponto de vista de uma ciência em particular. Isso é outra coisa fundamental. Toda ciência em particular estuda não uma realidade, mas um objeto recortado segundo a disponibilidade dos seus conceitos descritivos. Ela não trata daquilo que os seus conceitos descritivos não podem abranger. Por exemplo, você não pode analisar uma situação econômica com os elementos descritivos da zoologia. Não dá para fazer. Embora ali no meio da economia tem um monte de macaco, zebra, etc. Tem, é verdade. Mas os conceitos descritivos da zoologia não permitem você descrever uma situação econômica. Então, como não existe nenhuma situação econômica que não seja ao mesmo tempo geográfica, biológica, zoológica, sociológica, etc., então, é claro, mesmo a situação econômica específica não pode ser descrita só com instrumentos da economia. Então, de cara, nenhuma ciência tem instrumentos descritivos próprios a circunscrever com a exatidão suficiente o seu próprio objeto. Então, só o que existe é interciência. Você está entendendo? Quando você descreve de um ponto de vista de interciência, então o que você produz não cabe exatamente dentro de ciência nenhuma. É o problema que eu já falei do Rosenstock-Huessy e do Wegener. Os caras não sabiam em que departamento colocá-lo, porque o que eles estavam falando não cabia em ciência nenhuma. Mas isso quer dizer que é realidade. Você acha que a realidade está recortada igualzinho aos edifícios dos vários departamentos científicos na universidade? Aqui tem um mundo linguístico, aqui tem um mundo biológico, ali tem um mundo econômico, ali tem um mundo... Você acha que a realidade é assim? Ou vem tudo junto? Isso quer dizer que os departamentos científicos, ou dito de outro modo, né, a classificação das ciências é apenas um recurso memorativo. É só para facilitar a sua memória. Não tem nada a ver com a estrutura do mundo. Para entender a estrutura do mundo, você tem que abolir isso aí e ver as coisas de uma outra maneira. Né? E ver as coisas como elas realmente se apresentam. Isso aí foi a grande descoberta do Edmund Husserl. As coisas têm seu próprio modo de se apresentar a nós. E esse modo não corresponde a nenhuma ciência particular. A ciência particular são divisões de pontos de vista que nós fazemos depois que o objeto se apresentou a nós. Então nós decidimos que não vamos pensar nele inteiro, que nós só vamos pensar num pedacinho, e esse pedacinho corresponde à ciência que nós estudamos e nós ficamos muito felizes por isso. Então, isso significa que na análise de nenhuma situação concreta, nenhuma ciência tem autoridade nenhuma, zero. Ciência só tem autoridade na descrição do seu próprio objeto, o qual só existe no respectivo departamento. Quer dizer, o objeto biológico só existe no departamento de biologia. Né? Porque você acha, por exemplo, o objeto biológico existe sem o objeto astronômico? Né? Não. Para isso, precisaria que os seres biológicos existissem, né, num espaço neutro. Não está nem nesse planeta, nem no outro. Então, se ele é biológico, ele também é astronômico, só que não dá para... Nós não sabemos a fusão das duas coisas. Por exemplo, né, os astrólogos da Idade Média, eles tentavam fundir essas duas coisas. Você acha que eles conseguiram? É claro que não. Mas a própria existência de um fenômeno chamado astrologia mostra uma necessidade humana jamais atendida. É claro que é jamais atendida. Porque, no fim das contas, a tal da astrologia, em vez de ser, vamos dizer, a síntese de todos os pontos de vista, como eles pretendiam, acaba sendo apenas um saber especializado a mais. Ela recorta o seu objeto e assim por diante. E pior, os astrólogos nem sabem qual é esse objeto. Eu, no curso que eu dei a respeito, que chamei de um nome horroroso, de astrocaracterologia, eu dizia o seguinte: nenhum astrólogo jamais disse o que a astrologia estuda. Eles não sabem. Então,
Eles fazem milhões de observações sobre isso aqui, dão opiniões sobre isso aqui, mas eles não sabem dizer qual é o objeto da astrologia. Se você disser, o objeto da astrologia são as relações entre os fatos celestes e fatos terrestres. Bom, você já dividiu. Quem diz que os fatos terrestres não são fatos celestes? Então você já criou uma divisão arbitrária, convencional. Para o quê? Para facilitar a sua vida. Não é isso? Além disso, se ela estuda a relação entre fatos terrestres e fatos celestes, ela não tem um objeto material próprio. O objeto dela é uma relação lógica apenas. Né? Então, isso significa que ela não pode estudar esse objeto, como, por exemplo, a biologia estuda os objetos dela, ou a economia estuda os objetos. Não, é um outro negócio, é um outro problema. Algum astrólogo uma vez colocou esses problemas em discussão? Nunca. Algum inimigo da astrologia colocou? Não. Então é o seguinte, eu depois de ler praticamente tudo o que se publicou sobre o debate astrológico no mundo no século XX, eu vi que aquilo lá era um museu de ignorâncias como nunca tinha tido no mundo, uma coisa maravilhosa. Só ignorância para tudo quanto é lado, só confusão, só palpite. Ninguém colocou o porquê. Criam opiniões antes de ter colocado o problema. Né? Ou seja, eles não sabem qual é a pergunta, mas já tem a resposta. Para isso não dá. Então eu falei, bom, vamos pegar esse assunto aqui e tentar, vamos ver o que daria para fazer se a gente tentasse colocar o problema de maneira cientificamente séria. Não é isso? Eu fiz isso, e daí vem os caras dizer, ele é astrólogo, ele usa isso aí como se fosse coisa de gozação. Meu Deus, o trabalho que eu fiz com relação à astrologia está infinitamente acima da capacidade da classe universitária brasileira inteira. Para não falar dos astrólogos, nem estou falando isso aí. Né? Então, eu falei, está fazendo astrologia? Não, está tentando organizar de maneira intelectualmente viável o problema da astrologia, para você poder dizer algo a respeito. Não é nem, por exemplo, a pergunta de se a astrologia funciona ou não funciona. A pessoa faz essa pergunta é de uma idiotice fora do comum. Porque eu estudei esse negócio e sei que não existem duas astrologias iguais. Qual delas você está falando? Então, eu te dou um exemplo. Existe astrologia que se pretende científicas porque elas observam o movimento dos astros e catalogam fenômenos terrestres correspondentes, segundo eles, às várias posições astrais. Então faz da astrologia uma ciência comparativa material. Não é isso? Mas existe um outro astrólogo que eu conheci pessoalmente, um jeito muito simpático, se chama Jacques Albron. Jacques Albron, então, acredita que os astros não exercem influência alguma, mas que os ritos e cerimônias criados pelos seres humanos com simbolismos astrais criam uma regularidade temporal que dá a impressão de que são os astros que estão influenciando. O que eu acho dessa teoria? Não acho nada. Eu só sei o seguinte, que o que um desses caras está chamando de astrologia é o contrário do que o outro está chamando. E se você pergunta, a astrologia funciona? Eu digo, qual das duas você está perguntando? Nem isso as pessoas sabem e querem dar palpite a respeito. E falam, às vezes, do assunto com um ar de superioridade infinito. E por que elas fazem isso? Elas fazem isso por quê? Porque tem um puta complexo de inferioridade e tem que inventar uma pseudo-superioridade como se fosse uma muleta. Eu não tenho esse complexo de inferioridade, gente. Né? Eu tive quando eu era pequenininho, porque eu achava que eu era o mais burro dos seres humanos. Quando chegou por volta dos 30, né, e eu fiz meu teste de QI, e deu 147, na verdade 157, porque foi feito numa língua estrangeira, e nesse caso eles aumentam 10 pontos. Eu falei, então o burro não sou eu, Tem algum treco errado nessa conversa.